Olá, querido aluno, querida aluna, seja muito bem-vindo a mais esta videoaula. Hoje falaremos sobre notação científica. Isso muito importante nas áreas de exata. Portanto, pause esse vídeo sempre que necessário, retroceda e repita sempre que possível, sempre que necessário. Não se acanhe, assista várias vezes, pois esse assunto é um dos assuntos em que lhe dará base para desenvolver cálculos, principalmente na física, em que envolva números bastante complexos, com bastante casas decimais, tanto negativo quanto positivo. Portanto, preste atenção a essa aula. Eu sou o professor Geraldo Fernandes, o seu professor de física. Vamos nessa! Temos aqui essa tela, vou até pegar aqui a canetinha para a gente poder anotar. Temos o prefixo, isso daqui tudo baseado no Sistema Internacional de Medidas, tá certo? Esse Sistema Internacional de Medidas é o que a maioria dos países adotaram. Caso você não tenha assistido ainda a aula sobre o Sistema Internacional de Medidas, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa acessar essa aula e complementar o seu conhecimento. Bom, para a gente trabalhar aqui a notação científica, vale ressaltar que a gente tem essas regrinhas. Basicamente é uma regra simples, tá? Onde a gente vai ter um número, dê a letra A para representar esse número, vezes 10, que é na base 10, elevado a um expoente de um outro número. No caso, eu chamei de B para diferenciar. Poderia ser aqui um M e um N, ou um N e um M, enfim. São apenas letras para que a gente possa dar notação e entendimento a essas regras, tá? O que a gente precisa ter em mente? Que esse primeiro A, que seria o número, ele tem que estar menor ou igual a 1 e menor que 10. Então, esse é o intervalo onde essa regra se aplica. E também temos que lembrar que A seria interessante que ele fosse diferente de 0. Portanto, acrescente aí que A é diferente de 0. O B, ele tem que ser um número inteiro. Ou seja, ele não pode ser um número, por exemplo, 1,3 ou 5,62. Não podemos usar isso. Então, saiba que o expoente ele tem que ser um número inteiro. Observe, eu vou mudar aqui agora para marca-texto. E eu vou marcá-los aqui para que você saiba que esses números eles são correspondentes à letra B, ou seja, são números inteiros, olha. Mas, professor, agora entrou aqui no -1. Sim, ele é inteiro, porém negativo. Isso é possível. Então, não se preocupe se ele for negativo. O que não pode é ser número quebrado. Tá certo? Então tá aí. Temos em mente aqui que o 10 elevado a 0, chamado aqui de unidade, ele é um número que todo número elevado a 0 é 1. Então, o que a gente pode colocar aqui é que esse número ele corresponde a 1. Então, ele é o nosso ponto de partida, sendo que dele para cima nós temos positivo e dele para baixo nós temos negativo. Vamos entender com alguns exercícios essa tabelinha onde nós podemos trabalhar um pouco o metro, o quilômetro, o micrômetro e por aí vai. Passamos então para o próximo slide.
Vamos entender aqui que o raio da Terra ele corresponde a 6.371 quilômetros. Temos aqui então o raio da Terra, vou chamar aqui de RT. Raio da Terra é igual a 6.371 quilômetros. Bom, podemos simplificar esse número dizendo que ele é 6,371 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3 números. Então, 3 casas depois da vírgula. Então, elevado a 3. Lembrando sempre de colocar a unidade após. Então, podemos dizer que 6,371 vezes 10 a terceira quilômetro é o raio da Terra. Então, esse é um jeito de colocar esse número que está em quilômetro, colocando ele em anotação científica. Se esse número fosse em metro, seria 6.371, e aí teria mais 3 zeros aqui, só que metros. Como que eu poderia colocar esse número? 6,371 vezes 10, só que agora, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Ou melhor, 6 casas depois da vírgula. Então, elevado a 6 e a unidade metros. Vamos dar sequência em mais um exercício. Percebemos agora que estamos em quilômetro, que seria 10 a terceira, e embaixo em metros, que seria 10 elevado a zero, que é o próprio metro. Se eu fosse transformar 384.400 quilômetros, que é a distância da Lua entre a Terra, então se eu pegar aqui a distância da Terra até a Lua, em notação científica, ficaria 3,844 vezes 10, sempre na base 10, e o expoente sempre número inteiro. Então, eu conto aqui quantas casas depois da vírgula. Se eu coloquei a vírgula aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, 10 elevado à quinta quilômetros. Se eu fosse pegar a notação agora de metros e transformar isso em notação científica, ficaria 3,844 vezes 10. E agora, olha, se eu coloquei a vírgula aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Metros. Tranquilo até aí? Vamos dar sequência em mais um exercício. Agora a distância entre o Sol e o Plutão. Muito bem. Nós temos aqui essa escala de... Quando a gente fala, retornando aqui, lá no comecinho, nós temos que elevado a 12 é trilhão. Tá vendo? Então, quantas casas nós temos? Olha, se eu for colocar em metro, 6,0 vezes 10 a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2. Então, 12 metros. Então, 6,0
ou simplesmente 6 vezes 10 elevado a 12 metros, sem problema nenhum. Então, esse 12, a gente está aqui na casa, olha, do terametro. Por isso, a letra T com a letra M. Terametro. Maravilha. Então, eu posso tanto colocar com notação científica, como eu também posso utilizar esses nomes que nós temos aqui e utilizar a sigla que representa melhor ele, tá certo? Vamos para um próximo exemplo. Digamos que eu estou em São Paulo e eu quero ir para Nova York. Eu posso dizer que eu vou percorrer 7.686 quilômetros, ou eu posso dizer que eu vou percorrer 7,7 vezes 10, 1, 2, 3, então elevado à terceira, quilômetros. Percebe que eu fiz o quê? Uma aproximação. Então, 7,7 vezes 10 à terceira quilômetros. Ou seja, eu simplifiquei essa conta colocando o quê? O 6 aqui vai para o 9, e do 9 para o 6, como ele é maior que 5, vai para o 7. Então, maravilha. Então, 7,7. Bom, agora a gente vai cair na regra em que o A do nosso expoente, ele tem que estar menor ou igual a 1 e ele tem que ser menor que 10. Se repararmos, 18 ele é maior que 10. Então, 18 é maior que 10. Portanto, eu não posso colocar 18, e o restante aqui do número. Está errado. Então, o que eu preciso fazer? Manter essa regra aqui, ó, que tem que ser menor que 10. Portanto, para trazer isso em notação científica, nós precisamos dizer que é 1,8534 vezes 10 elevado a quanto? Se eu andei com a vírgula aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4 casas. Então, 10 elevado ao expoente 4 quilômetros. Pois bem, entenda que se eu fizesse 18, eu saio fora dessa regra. Então, se atente a isso, tá, pessoal? Atenção, olha. Atenção a essa regra, tá bom? Vamos para o próximo slide. O diâmetro de um átomo é da ordem de 1 nanômetro. Percebe que o nome está representando quem? O metro. E nanômetro, nós temos ele aqui, que é na escala de 10 a menos 9. O símbolo é N minúsculo, M minúsculo. Ou seja, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas depois da vírgula. Maravilha. Tendo aqui, então, o diâmetro do átomo. Qual átomo? Vamos chutar que seja o de hidrogênio. Então, eu sei que o diâmetro dele é em centímetros. Lembrando que os centímetros ele está aqui. Nós podemos trabalhar essa casa como? Como sendo 5 vezes 10. Nesse caso, eu estou jogando esse 5, a vírgula depois dele. Então, eu estou transferindo essa vírgula para depois do 5.
Então, vou transferir aqui contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas, porque eu também conto 5. Então, 10 vezes 9, porém, ele é negativo, menos 9. O que? Centímetros. Então, essa seria a forma de notação científica para poder exemplificar o diâmetro do átomo de hidrogênio. Bem mais simples do que escrever os montes de zeros. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês sobre notação científica é basicamente isso. É uma matéria relativamente simples, porém que algumas pessoas ainda tendem a confundir. Portanto, repito, se tiver dificuldade, pause o vídeo, analise o que está sendo colocado, volte esse vídeo, reveja ele várias vezes, tá certo? E não esqueça de deixar comentários que, se for possível, irei ajudá-los e respondê-los, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula.